Olá, está começando Entre Conversas e no programa de hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo feminino. Fique com a gente! Os estudos mostram que o empreendedorismo feminino vem crescendo cada vez mais no Brasil. Uma pesquisa feita pelo Sebrae São Paulo afirma que em 2020 o número de mulheres que decidiram empreender cresceu em 40% em relação ao ano de 2019. Para falar sobre essa crescente de mulheres no ramo do empreendedorismo feminino e também sobre o desenvolvimento da mulher empreendedora, eu recebo a professora e também empresária Lígia Blanco. Tudo bem, Lígia? Tudo bem, gente. Que bom falar sobre esse assunto, viu? Que eu gosto tanto. Lígia, como alguém que está vendo essa crescente de perto, ao que você acha que se deve esse crescimento? Bom, eu acredito que são por diversos fatores, mas o principal deles é a questão da pandemia. Muitas mulheres, aliás, muitas pessoas ficaram desempregadas. E com a mulher não foi diferente. E também, o que aconteceu? Muitas estão em casa com os filhos e trabalhando em home office, estavam com dificuldades também em se manterem produtivas nesse novo formato, nesse novo normal. Então, eu acredito que muitas delas, é o que eu tenho visto trabalhando com mulheres, que muitas começaram a empreender por necessidade. Então, este aumento, na minha opinião, se deve ao empreendedorismo por necessidade. Além dessa necessidade, também é importante a gente falar da importância dessas mulheres buscarem essa independência, né? E se capacitarem. Com certeza, porque elas começam a empreender, têm uma habilidade técnica incrível, porque muitas que estão empreendendo por necessidade começaram por um hobby ou por algo que elas gostavam de fazer em casa, né? O próprio artesanato. Agora, na época da Páscoa, quantas mulheres estão fazendo chocolates? E sempre elas têm uma habilidade técnica muito boa. Só que nenhuma habilidade técnica se sustenta sem gestão. Então, não importa se é artesã ou se é médica. Se ela não tiver uma capacitação para gestão, principalmente financeira, o negócio dela não é sustentável. Então, o que eu sugiro, talvez para essa mulher que está nos assistindo, que tem interesse em empreender, não sabe por onde começar, ou aquela que já está empreendendo, mas quer ter um negócio sustentável? A minha sugestão é: busque informação sobre finanças. Algumas me falam: eu não tenho, assim, muita familiaridade com planilhas. Não precisa ser na planilha. Anote que seja na caderneta, mas que você tenha um controle. E a partir do momento que você começa a controlar, fica mais fácil para você evoluir por uma planilha, depois para um aplicativo, né? Ferramentas mais modernas, podemos dizer. Mas o importante, gente, é que busque a capacitação, que ela destine um tempo. Não é quantidade do tempo, mas é a qualidade desse tempo que ela vai destinar em capacitação. Você falou sobre muita gente não saber por onde começar. Sim. E esse era um ponto que eu queria tocar, porque eu vejo que é um sentimento muito comum, né? Com certeza, ela quer empreender, ela quer ter mais liberdade, quer estar mais tempo talvez com os filhos, ou quer estar mais em casa, quer ter mais tempo. E ela vê que através do empreendedorismo, ela vai conseguir, alcançar esse objetivo. Mas agora, começar por onde? Fazer o quê? Então, primeiro, eu sempre sugiro o seguinte: o que você gosta de fazer? Algumas me perguntam: Lígia, o que dá dinheiro? E eu devolvo a pergunta, né? O que você gosta de fazer? Porque se você fizer bem feito e tiver persistência, porque empreender, Jade, não é fácil. Assim como ser CLT também não é fácil, como fala funcionário público também não é fácil. Tudo tem os seus desafios. O importante que ela tem que analisar: ela está disposta a pagar o preço para isso? Então, isso é a primeira pergunta que ela tem que se fazer. Depois, o que ela gosta de fazer? Porque se o que ela fizer bem feito, vai ter retorno. Então, analise, os gostos, as aptidões. Eu conheço muitas mulheres que começaram a empreender pelo hobby. Por que não? Outras descobriram muitas oportunidades a partir do momento que ela se permitiu se conhecer.
Então, faça uma autoanálise e analise também o mercado, né? Se inspire hoje com as mídias sociais. Você tem acesso a tantos grupos de mulheres, que são outro ponto importante, né? Estar amparada por uma rede de apoio. O próprio Sebrae, que você comentou agora no início, né? Tem grupos de mulheres, tem capacitações gratuitas. A questão é, se você quer empreender, saia da tua zona de conforto, né? Busque conhecimento. Por falar em sair da zona de conforto, eu tenho mulheres muito próximas a mim que empreendem e eu vejo que batalham muito e que por algumas vezes já surgiu um sentimento de quero desistir. É um sentimento também muito comum, né? Muito, Jade. Eu mesma eu tenho 2 empresas, né? Uma que já há 17 anos e a outra há 2 anos. E eu confesso a você que já passou diversas vezes na minha cabeça em desistir. Mas o que acontece? Isso, se você for CLT ou se você for funcionário público, também vai passar na sua cabeça. É porque tem dias bons e tem dias não tão bons. O que a gente não pode fazer é, por esses dias não tão bons, você querer largar tudo. Então tem que analisar o que está provocando isso. Por que você está insatisfeita? Né? E aí analisar isso e aí sim tomar a sua decisão. Agora, pensar em desistir faz parte do processo. Né? O Brasil não tem um ambiente favorável ao empreendedorismo, muito menos para as mulheres. Se a gente for pensar quando nós nascemos, né? É uma questão cultural. Eu lembro eu tenho 2 irmãos, e assim, fulano, né, meu irmão, isso vai ser empresário. E a Lígia? Ela vai ser professora. E não tem nada contra de ser professora, mas nunca meu pai olhou para mim e disse, ela vai ser uma empresária. Porque, culturalmente, a mulher não é ensinada para isso, muito menos falar em dinheiro, né? Que se tocasse nesse assunto é porque nós éramos interesseiras. Então, culturalmente, a gente carrega esse peso. Você tocou num ponto muito importante e eu tenho um exemplo muito perto também. Dessas mulheres que eu citei como muito próximas a mim, como exemplo, uma delas é a minha irmã, que passou numa faculdade de engenharia e aí no meio da faculdade viu que não era o que queria e aí tomou a decisão que não queria mais fazer aquilo. E aí todo mundo viu de perto aquele momento em que ela tinha estudado muito para passar naquela faculdade e achava que era o sonho da vida dela. E aí foi um baque muito grande para toda a família quando ela disse, eu não quero mais isso. E aí, o que é que você vai fazer? Como assim você não quer mais isso? Sua faculdade de engenharia e tudo isso. E aí, por um tempo, ela ficou até meio triste, assim, e até que todo mundo entendesse que, de fato, ela não queria mais aquilo e todo mundo precisava respeitar e apoiar. Depois disso, a minha irmã, ela se capacitou, virou maquiadora, virou professora de maquiagem. E aí, nesse período de pandemia, também teve uma crise muito grande nesse período na área de eventos, né? Então, maquiagem ficou algo muito complicado, um ramo muito complicado. E aí, ela abriu uma outra empresa agora no ramo alimentício, porque a minha família, dessas outras mulheres que tenho como exemplo, também fazem parte tem empresas no ramo alimentício. Então, assim, é um exemplo de alguém que culturalmente, um exemplo desse exemplo que você deu, culturalmente, que, assim, a gente tem muito isso instaurado na gente, de mulher não nasceu para ser empresária. E não é isso, né? Com certeza, sempre digo que negócio não tem gênero. Então, negócio é para quem está disposto a pagar o preço. Então, nesse caso da sua irmã, imagino o quão corajosa ela foi. Porque, né, ela não foi assim, ensinada para isso, nem incentivada e apoiada. Mas ela tomou a decisão que ela não gostava mais daquilo. E ela está certíssima. E também se permitiu se reinventar. Que isso é outro ponto importante. Não é porque eu estou nessa área que eu tenho que permanecer nela. Se eu encontrar outra coisa que também me faz bem e me traz recursos, por que não mudar? Então, parabéns pela sua irmã, viu? Por se reinventar, por se permitir. E, infelizmente, o nosso país não tem, como eu falei, um ambiente que favorece o empreendedorismo, muito menos para as mulheres. Claro que tem mudado.
Mas isso é assim, um processo. Por isso que eu digo, se tiver mulheres aqui, né, que têm filhas, incentive elas a serem o que elas quiserem. Se for professora, ótimo. Se quiser ser dona de casa, bom também, não tem nenhum problema. Mas se ela quiser ser empresária, incentive. Quais seriam as tuas dicas para dar esse primeiro passo de forma certa? Bom, então se ela quer começar a empreender, primeiro, busque capacitação. Isso é a primeira coisa. Não adianta ela saber, né, fazer o melhor ovo de chocolate, né, ou a melhor roupa, se ela é uma costureira, não sei o que ela quer empreender, mas busque capacitação. E outra coisa que eu acho muito importante, muitas querem ver resultado rápido. Não existe isso. O resultado, ele é consequência de um bom trabalho, de uma persistência. Então, se quer começar a empreender, se capacite. E também tem uma outra coisa importante. Muitas, quando eu falo, se capacite, começa a se capacitar, e só recebe e não põe em prática, Jade. E aí não adianta de nada, porque só a prática gera aprendizado. Então, quantas que eu ouvi agora no período da pandemia que comprou curso digital, né? Curso online. Ótimo, tem que comprar mesmo, porém, compre um, estude aquele e pratique. Finalizou? Veja qual é a sua próxima necessidade. Aí você vai para o próximo. Mas então, assim, busque capacitação, mas coloque em prática o que você está aprendendo. Senão, é mais um livro, é mais um curso, e vai passar o tempo e essa mulher vai sentir que não avançou. Por falar em capacitação, você desenvolveu um projeto chamado Conecta Delas, né? Exatamente. Esse Conecta Delas começou ano passado, bem na crise. E por que surgiu isso? Porque eu também estava em casa, né, meus colaboradores todos em home office. Estava eu, meu marido e minha filha, tudo junto e misturado. E eu comecei a sofrer com aquilo, porque eu estava acostumada, eu nunca tinha ficado tanto tempo na minha casa como eu fiquei né, durante todo esse ano. E aí eu vi que as minhas dores poderiam ser de outras mulheres. E eu resolvi, então, criar a Semana da Mulher contra a Crise. Por quê? A crise, ela impacta diferente no homem e na mulher. Os impactos são totalmente diferentes. Porque, por exemplo, você está em casa, teu marido também. É natural que ele acorde, vá para o escritório, né? Dentro de casa também. Na hora do almoço, ele para almoçar. E depois volta a trabalhar e volta depois para jantar. E quem faz esse almoço? Quem faz essa janta? Quem cuida das crianças? Quem limpa a casa? Então, impacta de forma diferente. No meu caso, eu também tive que dispensar a minha rede de apoio por conta do medo da pandemia, né? E de proliferar o vírus, a gente não sabia. Então, eu comecei a perceber que se eu estava sofrendo, outras mulheres também. Então, eu resolvi criar essa semana, o qual eu titulei, né, como Conecta Delas, porque eu queria gerar uma conexão entre mulheres, experiências, uma contar a sua experiência e trocar. E deu muito certo, a gente impactou muitas vidas. E aí, esse ano, eu resolvi fazer a segunda edição. E aí foi também outra surpresa, assim, porque a gente conseguiu alcançar praticamente 40 mil mulheres no Brasil e no exterior. Então, foi assim incrível o que a gente tem conseguido apoiar e ajudar outras mulheres. Lígia, muito obrigada pela presença. Eu quero deixar aqui o espaço para que você deixe as suas redes sociais, que mulheres possam te procurar, para que se encorajem cada vez mais e que consigam seguir o sonho de empreender. No Instagram, @conectadelas. Também no meu perfil, eu que faço mentoria para mulheres, @LígiaPBlanco. E também tem meu canal no Spotify, tem o canal no YouTube, tudo Lígia Blanco. Muito obrigada, Lígia. Eu que agradeço, Jade. Até mais. O Entre Conversas fica por aqui. Até a próxima edição. Tchau.